Bom, acho que eu vou começar aqui a apresentar o nosso palestrante. Deixa eu só ver se tem mais alguma conexão aqui. Se chegar algum a mais, vai entrando aí. Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Educação Continuada da SBC Regional São Paulo. Hoje a gente vai trazer aí para essa aula o Dr. Fernando Marcelino. Ele é ortopedista do Instituto Vita e do IPC, Instituto de Patologia de Coluna aqui de São Paulo, e ele vai falar para a gente hoje sobre o equilíbrio sagital. Antes, Fernando, de você iniciar aí a aula, nós vamos pedir só para rodar o vídeo do nosso patrocinador, lembrando que a nossa regional não tem nenhum tipo de financiamento, então, para a gente conseguir manter um curso desse aqui funcionando, a gente precisa contar com esses apoios, tá? Então, Silvio, pode rodar o vídeo da N? Acho que hoje é um vídeo sem áudio, tá? É só imagem. Vamos lá. Eu coloquei uma música de fundo. Ah, então tá bom.
Bom, boa noite a todos. Vou agradecer novamente aí o nosso patrocinador dessa aula, a N Medical e Medacta. Pessoal, todo mundo e os residentes precisa preencher a lista para depois a gente conferir o certificado para quem tiver mais de 70% de presença no curso. As perguntas para o Dr. Fernando vocês podem deixar no chat que a gente vai lendo assim que acabar a aula, ou pode deixar para perguntar diretamente para o palestrante ao final da aula. Então, doutor Fernando, gostaria de te agradecer novamente aqui em nome da Regional São Paulo e pode compartilhar a sua tela. Obrigado. Bom, eu que agradeço o convite, né? Muito obrigado a todos. E hoje eu vou falar sobre alinhamento sagital, né? Meu nome é Fernando Marcelino, sou cirurgião de coluna do Instituto de Patologia da Coluna e do VITA, e vou começar aqui a aula, então. Ao falarmos de alinhamento sagital, é importante entender toda a evolução da coluna que nos levou a gente a sair de uma posição quadrúpede, né, e chegar ao bipedismo que atualmente temos, né. O alinhamento sagital deve ser visto como um processo evolutivo que permitiu o humano moderno a executar a marcha bípede integral com as seguintes vantagens, né, a visão no horizonte e a liberação dos membros superiores para as outras atividades. Que não está passando agora. Então, na biomecânica do alinhamento sagital, a gente pode ver que o alinhamento sagital e a conformação da coluna das espécies, ela é intrinsecamente associada às suas atividades primárias, né? Vamos comparando aqui a morfologia da coluna de alguns animais, né? Canguru, chimpanzé, o homem de Neandertal e nós, os Homo sapiens, né? A gente vê aqui diferentes formas de coluna, formas de alinhamento sagital, né? Cada um adaptado à sua realidade de cada animal. Então, por exemplo, o canguru, ele é adaptado a saltos e a longas distâncias, ele possui um bipedismo, né? Só que a base, principalmente, de uma longa cauda que consegue fazer esse equilíbrio, né? Já os chimpanzés têm uma adaptação maior para escalar árvores, um bipedismo ocasional, e os primeiros hominídeos, como os australopithecus, as lúcios, né? Tinham uma adaptação maior para escalar árvores, tinha um certo bipedismo, né, mas desconfortável ao caminhar. E aí chegamos em nós, né, com um bipedismo integral, confortável, liberando nossas mãos para fazer outras atividades. Com a evolução da coluna humana e da pelve, né, para o bipedismo integral, a linha da gravidade ela passou a cruzar a extensão no corpo em uma linha imaginária que descia desde o meato acústico para a parte média anterior dos pés. Isso faz com que a gente consiga manter essa posição ereta sobre duas patas, né, pés, né, de uma forma mais econômica, gastando um pouco de energia, diferente de um primata como um chimpanzé, em que o eixo de gravidade é um pouco mais anteriorizado, então ele não consegue ficar muito bem sobre duas patas com um gasto energético tão pouco como a gente. Isso se deve muito a uma evolução que nós temos, que é a lordose lombar, né? A lordose lombar é uma exclusividade do ser humano. Então, isso é importantíssimo para que a gente consiga assumir essa postura em dois pés, né? E a lordose, a gente pode ver aqui a evolução da lordose entre as espécies de hominídeo, né? Então, a gente vê que hominídeos não humanos tinham pouca lordose lombar e isso foi evoluindo com o tempo até chegar no humano moderno. Outro fato importante, né, para atingirmos esse alinhamento sagital que vemos hoje, é a adaptação da pelve e da musculatura perispinhal, né? A pelve humana ela é mais alargada, verticalizada, com maior aproximação das articulações sacroiliacas dos quadris. Isso também faz com que a linha de gravidade fique mais centrada sobre os pés, isso também diminuindo o gasto energético para se manter ereto. Apesar disso, né, alguns problemas da coluna levam, às vezes, um deslocamento da linha de gravidade, e isso causa um aumento do gasto energético para manutenção dessa posição bípede e a visão do horizonte, né? Baseado nesse conceito, o Bousset criou o famoso cone de economia, né? Então,
À medida que nós saímos do centro do cone de economia, a gente vai gastar mais energia para se manter sobre os dois pés. Quanto a gente mais próximo do centro, menos energia a gente vai gastar. A pelve, ela também é um outro conceito de duplo C, ela deve ser considerada como a primeira vértebra da coluna, né? Como se ela fosse uma base de lançamento definindo a morfologia da coluna no plano sagital, né? Então, definindo a lordose lombar, a cifose dorsal e a lordose cervical. Então, tudo a gente se baseia um pouco dessa vértebra pélvica, né? Que é a própria pelve. Então, é importante a gente analisar esses parâmetros que a gente conseguiu estudar dentro da pelve e tem a relação com isso com o resto da coluna, né? Um dos parâmetros mais importantes é a incidência pélvica, que é um parâmetro morfológico quase invariante, né? Ele atingindo a maturidade esquelética, ele praticamente não varia, não se altera, e ele indica a orientação da pelve. E ele apresenta uma alta correlação com a lordose lombar, né? Outros parâmetros também mais variáveis da pélvicos se inclui a inclinação sacral, que é o parâmetro que indica o quanto a pelve está inclinada, e ela possui alta relação também com os valores de lordose lombar, principalmente no arco lordótico distal, né? E é um dos marcadores dos morfotipos da coluna de Russoli, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso, mas ele usou como base para suas classificações a inclinação sacral. Outro parâmetro é a versão pélvica, né? Que ele indica quanto de rotação da pelve existe, né? Então, a pelve ela tem a capacidade de rodar pelas cabeças femorais, né? E posicionando ela um pouco mais posteriorizada ou mais anteriorizada, né? A retroversão e a antiversão pélvica. O valor-alvo da versão pélvica seria menos de 20 graus, né? E valores elevados indicam o uso de mecanismos de compensação na retroversão pélvica e estão correlacionados a uma piora nos parâmetros de qualidade de vida do paciente. Uma relação importante que a gente tem que entender e analisar é que esses três parâmetros eles são correlacionados por essa fórmula, né? Uma fórmula aritmética em que a incidência pélvica é igual à inclinação sacral mais a versão pélvica. Então, quanto maior a versão pélvica, menor vai ser a inclinação sacral e vice-versa. Outro ponto que temos que ver agora, já pensando na coluna, é aquilo que eu falei, né? É importantíssimo, que é a exclusividade nossa, que é a lordose lombar. Ela pode ser avaliada de uma forma mais morfológica mesmo, né? Medida entre L1 e S1, né? E dividida entre duas partes, né? Uma lordose proximal entre L1 e L4, que possui uma alta correlação com a incidência pélvica, e uma lordose distal, medida entre os níveis de L4 e S1, que também tem uma super importância, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque ela concentra grande parte da lordose lombar que a gente tem, né? Muitos tentaram achar fórmulas, né, para definir qual que é a lordose ideal para uma certa incidência pélvica, né? Então, a gente tem essa incidência pélvica, que ela é um parâmetro fixo de cada indivíduo. Então, qual que é a lordose que eu preciso ter para tal incidência, né? Qual que seria a lordose que se tornaria mais equilibrado e alinhado? Então, alguns autores escreveram fórmulas, né, para tentar avaliar isso. Uma das fórmulas foi escrita por Schwab, né, que ele viu mais ou menos uma média de lordose lombar para uma certa incidência, né? Então, a incidência pélvica seria a lordose lombar mais ou menos 9. Então, nesse caso, por exemplo, a incidência pélvica de 48 graus, ela variaria entre 39 graus e 57 graus, né? Tem um outro autor, o Lehoec, que ele propôs essa fórmula. É uma fórmula que eu particularmente gosto muito, né? Então, ele fala que a lordose lombar, ela seria ele fez isso aí com um estudo com um N bem grande, usando o EOS, né? E com uma regressão aritmética para achar essa fórmula, né?
Então, a lordose lombar seria metade da incidência pélvica mais 28 graus. Né? Então, nesse caso, por exemplo, 48 graus ia dar uma lordose lombar de 52, a medida foi de 50, então bem próximo desse paciente, um paciente bem alinhado. Esse ponto aqui da forma de Leriwek, ele nos mostra que quanto maior a incidência pélvica, menor a gente vai precisar que seja a lordose, né? Então, se eu pegar, por exemplo, uma incidência pélvica de 56, que seria a metade, ela vai ter uma lordose de 56, né? Por essa forma. Mas, se eu tiver lordoses, incidências pélvicas maiores, eu vou ter uma lordose menor. E se eu tiver incidências pélvicas menores, eu vou ter uma lordose maior. Tá? Mas isso tudo não é uma receita de bolo, né? A gente tem que avaliar bem criteriosamente isso. Um ponto que já destrói qualquer uma dessas formosinhas é, por exemplo, quando a gente tem uma outra parte, uma outra deformidade que afeta esse quadro, como a hipercifose, né? Então, quando tem hipercifose, essas formas não valem, né? Então, PI é a lordose mais ou menos 9, ou PI igual a metade lordose é igual metade do PI mais 28 apenas quando a cifose é normal. Pacientes com hipercifose, eles precisam de um aumento da lordose compensatório para se manter alinhado. Né? Outro ponto que a gente tem que avaliar é a distribuição da lordose lombar desses dois subgrupos, posso falar, de lordose. Então, a lordose proximal e a lordose distal. Né? Então, a lordose distal, como eu falei que ela é de extrema importância, porque ela concentra aproximadamente 2/3 de toda a lordose lombar. Né? Sendo desses 2/3, 50% de toda a lordose lombar normalmente fica entre L5 e S1. Então, é muito importante avaliar esse ponto, né? E que um local de onde a cirurgia deve ser realizada é fundamental para manutenção da harmonia da coluna. Tá? Um outro estudo, né, de Pinsett, que avaliou essa distribuição da lordose lombar, ele percebeu que a lordose lombar proximal ela tem uma alta correlação com a incidência pélvica. Enquanto uma incidência pélvica baixa, a lordose distal se mantém uns 34 graus e a lordose proximal uns 16 graus, numa incidência pélvica alta, ele vai manter ainda uma lordose mais ou menos parecida na lordose distal, mas um aumento da lordose proximal. E outro ponto também que ele percebeu, que quanto maior a incidência pélvica, mais proximal é o ápice da lordose lombar. Né? Isso ele vê que em parâmetros morfológicos, né? Então ele define lordose como centro entre L1 e SU. Isso nem sempre é uma máxima, né? Por exemplo, o Russoli, ele não define como um parâmetro morfológico, né, de lordose. Ele fala que o arco lordótico da lombar, né, mais distal, que a gente teria dois, né, um cervical e um lombar, ele é, em relação a, ele vai do platô de S1 até o ponto de inflexão, em que a curva lordótica se torna cifótica. Então, isso pode incluir vértebras torácicas ou até não ter todas as vértebras lombares. Né? Isso depende de cada tipo de morfológico de coluna. E ele definiu também os arcos lordóticos lombares, né, entre um arco superior e um arco inferior, e ele coloca uma relação bem importante entre esse arco inferior com a versão pélvica, né, o sacroeslope, e o arco superior com o arco inferior da cifose torácica. Tá? E analisando essas posições, esses tipos de coluna, ele definiu os morfotipos clássicos que todo mundo já deve ter visto, que são a classificação de Russoli. Né? Então, ele dividiu as possíveis alinhamentos em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e isso valendo como parâmetro a incidência pélvica. Então, tipo 1, tipo 2 são colunas com incidência pélvica baixa, e tipo 3, tipo 4, incidências pélvicas mais altas. Né?
Mas o que ele define como base mesmo não é nem a incidência, e sim a inclinação sacral. Então, a tipo 1 é uma coluna com uma inclinação sacral menor que 35 graus, praticamente ausente o arco inferior da lordose, e o ápice da lordose lombar se coloca no centro de L5, né? E a característica dela é uma hiperlordose baixa e curta, uma cifose tóraco-lombar e uma coluna não muito harmônica, né? A tipo 2 é aquela flat, né? Uma coluna bem flat, com uma inclinação sacral também menor que 35 graus. O arco inferior da lordose é praticamente reto, né? O ápice da lordose fica na base de L4 e ele apresenta uma característica de uma coluna retificada. O tipo 3, que é a coluna harmônica, né? Ele tem uma inclinação sacral que varia entre 35 e 45 graus, um arco inferior de lordose um pouco mais proeminente, e o centro, o ápice da lordose lombar, no centro de L4, né? É uma coluna harmônica. E o tipo 4, que seria uma inclinação sacral bem elevada, acima de 45 graus, ele vai apresentar um arco inferior da lordose bem proeminente, o ápice da lordose vai ficar na base de L3, e a lordose lombar e a cifose dorsal pronunciadas nessa coluna, uma curva também harmônica, mas bem pronunciada. E você pode ver, se a gente olhar o ápice da lordose lombar, que ele concorda com aquele outro autor, em que quanto maior a incidência pélvica, né, quanto maior a inclinação sacral, a gente vai ter um deslocamento do ápice da lordose para a superior. Então, a gente vai recrutar mais vértebras para entrar dentro dessa lordose lombar. Então, se a gente fizer uma abstração desses tipos de colunas, se a gente pensar uma incidência pélvica baixa, o endplate sacral ele vai estar mais horizontalizado, vai precisar de uma baixa lordose, uma baixa cifose, e se a gente pensar ali que a lordose lombar ela vai ser mais ou menos a incidência pélvica mais ela vai precisar de mais a incidência pélvica vai precisar de mais lordose do que a própria incidência pélvica para fazer a relação. E na incidência pélvica alta, o endplate sacral verticalizado, alta lordose, alta cifose, e a gente não precisaria de uma lordose tão grande, então a incidência pélvica seria maior do que a lordose lombar nesse caso. Esse conceito também importantíssimo para a gente avaliar é o conceito de discrepância entre a incidência pélvica e a lordose lombar, né? Que ele é conhecido como mismatch pélvico, né? Então, a subtração da lordose lombar, da incidência pélvica, e o valor-alvo disso é menor que 10 graus. Né? Quanto maior for esse mismatch, a gente define que seria menor a lordose do que ela precisaria, e aí aumentaria a deformidade e o maior comprometimento funcional e de qualidade de vida. Nesse caso, uma lordose é de 50 graus e uma incidência pélvica de 48 seria, até errei aqui, desculpa, mas seria menos 2 graus o mismatch. Pensando na classificação de Russoli, é muito difícil a gente pensar, a gente não vê essa coluna chegando para a gente, né? A gente não vê o paciente com a coluna bonitinha, ele vai chegar já degenerado, né? Então, o Russoli, ele propôs essa nova classificação, em que ele abstrai das primeiros morfotipos, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, a como pode ser que a coluna se comporte com o desgaste, né? E um ponto principal que a gente tem que avaliar nisso é que temos que ficar atento com a incidência pélvica. E, por exemplo, em alguns casos, um tipo 3, ele pode se comportar mais ou menos com um falso tipo 2, né, retrovertido. E se a gente não se atentar muito à incidência pélvica, sabendo que ela é uma incidência pélvica alta, então ela não poderia ser uma tipo 2, a gente pode fazer uma correção, uma cirurgia, transformando isso numa tipo 2, mas aí com uma artrodese, uma forma rígida, que não vai ser muito bom para o paciente. Essas patologias, né, principalmente as patologias degenerativas que afetam o alinhamento, fazem com que
a gente saia daquele cone do Bussey que eu falei inicialmente. E a gente tem mecanismos intrínsecos, involuntários no nosso corpo, que a gente vai tentando recrutar para manter esse alinhamento, apesar de alterações, como perda da lordose lombar, às vezes uma cifose por uma fratura toracolombar. Então, a gente vai recrutando esses mecanismos compensatórios para tentar manter ainda o alinhamento sagital e a visão do horizonte, né? E esses mecanismos, eles são recrutados de uma forma sequencial, normalmente, sempre de mais perto da deformidade para mais distante, né? E eles são mecanismos que podem ser vertebrais, né? Os mecanismos pélvicos e os mecanismos dos membros inferiores. Dentro dos mecanismos de compensação vertebrais, a gente vê a retrolistese, que é uma posteriorização do corpo vertebral, né, um deslocamento posterior do corpo vertebral, uma tentativa de trazer a coluna para posterior, isso por ação da musculatura extensora da coluna, né, e normalmente a gente vê isso no raio-x, e não é tão visto na ressonância. Porém, isso a gente pode meio que pensar que possa ter ao a gente notar líquido dentro das facetas, mostrando uma certa instabilidade, isso pode vir a fazer a gente pensar que esse mecanismo está sendo recrutado. Outro mecanismo bem adjacente é a hiperextensão dos segmentos adjacentes. Isso aí pode ser tanto monossegmentar como multissegmentar, né? E ele tem uma alta capacidade de transladar a coluna para posterior. Então, aqui a gente nota, né, uma cifose lombar iatrogênica. Então, o corpo está tentando compensar, fazendo uma hiperextensão dos segmentos superiores, né? Um ponto nesse mecanismo é que ele pode levar esse sinal, né, é o leaning back sign, que é como se fosse uma listese, uma listese com o disco em hiperextensão, né? Então, mostra que o disco está tentando ainda compensar, mas ele já entrou em um desgaste, ele já não está conseguindo suportar, e ele vai tendo a espondilolistese, anterolistese, né? Outros mecanismos compensatórios vertebrais são como a cifose torácica, né, que é uma retificação da cifose torácica para compensar uma deformidade lombar, normalmente. E ele está mais focado, mas ele é mais facilmente recrutado por pessoas mais jovens, porque ele depende de uma musculatura dorsal mais forte e de uma coluna dorsal menos rígida, mais flexível. Então, num paciente mais idoso, é mais difícil ele recrutar esse mecanismo. Outro mecanismo é a hiperlordose cervical, né? Ela serve para manter a linha de visão horizontal, né, no horizonte. E ela pode ser recrutada como um dos primeiros parâmetros, um dos primeiros mecanismos, se a deformidade for uma deformidade torácica. Então, ele vai precisar de uma hiperlordose cervical, às vezes, por exemplo, aqui uma cifose importante, ele vai precisar dessa lordose cervical para manter a linha de visão. Mas, em outros casos, em que você não tem tanta hipercifose dorsal, ela é um dos últimos mecanismos a ser recrutado. Já saindo um pouco da coluna, entrando na pelve, a gente tem o aumento da retroversão pélvica, né? Então, a pelve, ela tem a capacidade de girar no eixo das cabeças femorais. Ela pode se antiverter e retroverter. No caso aqui, quando tem uma deformidade, ela vai fazer a retroversão, ela vai rotar posteriormente no eixo das cabeças femorais, trazendo toda a coluna para um alinhamento mais equilibrado, né? E isso a gente vê pelo aumento da aversão pélvica, né? Só que ela é limitada, porque ela funciona com a extensão do quadril. Então, é a musculatura extensora do quadril que vai fazer esse mecanismo de retroversão. E ela é limitada propriamente pela própria capacidade de extensão do quadril. A gente não consegue girar o quadril totalmente para trás. Então, ele vai ter um limite físico ali. E outro ponto de limite é a própria incidência pélvica, né? Vocês lembram da relação que eu falei, né? Que a incidência pélvica é a soma
da inclinação sacral e da versão pélvica. E a inclinação sacral, ela não pode ser negativa, você não tem como ter negativa, então ela é autolimitada. Então, se eu tiver uma incidência pélvica alta, eu vou ter uma maior capacidade de fazer essa retroversão do que uma incidência pélvica baixa. Então, eu tenho uma maior capacidade, eu tenho um maior caminho para percorrer. Se eu tenho uma inclinação sacral já baixa, por uma incidência pélvica baixa, eu não vou ter tanto drive para conseguir posteriorizar a pelve, né? E ele é bem importante, né? Ele aumenta a reabilitação pélvica, ela pode mascarar um verdadeiro alinhamento do paciente. Então, aqui a gente nota, é o mesmo paciente. Se a gente tirar a capacidade de retroversão pélvica, a gente vê que o aumento é importante do desalinhamento. Tá? Assim que a capacidade de retroversão pélvica foi esgotada, a gente começa a recrutar, então, os membros inferiores, através da flexão dos joelhos e da angulação dos tornozelos. Isso faz com que a gente consiga até tirar um pouco de extensão do quadril, a gente aumenta até um pouco a versão pélvica, mas uma custa de menor retroversão pélvica. Né? E a somatória, tanto da retroversão pélvica em si, da flexão dos joelhos e da angulação dos tornozelos, ocasiona uma posteriorização da pelve. A gente vai trazendo a pelve para o posterior, meio que a gente como se fosse sentando no próprio eixo, né? E isso faz com que a linha de gravidade permaneça sempre constante em relação aos pés e constante também em relação à vértebra de T9. A vértebra de T9 ela serve como um eixo de rotação da coluna. Então, ela gira em torno de T9, posteriorizando a pelve e mantendo a linha de gravidade fixa. Eu já falei um pouquinho de mecanismos de compensação entre jovens e idosos, né? Mas os idosos tendem a utilizar mais os mecanismos compensatórios de versão pélvica e de membros inferiores, e já os jovens conseguem mais aquele recrutamento de hipocifose dorsal, então exigem uma maior tonicidade muscular, uma menor rigidez da coluna. Para a gente avaliar o alinhamento sagital global, a gente tem que ter boas radiografias, né? Então, a radiografia panorâmica da coluna é de extrema importância, né? Não dá para a gente ficar analisando. Algumas coisas a gente consegue, o parâmetro pélvico, uma incidência pélvica, uma lordose lombar, mas para ver globalmente, a gente precisa de um raio-x panorâmico da coluna. Atualmente, outras tecnologias vieram para a gente conseguir ver que o EOS a gente consegue uma imagem da coluna inteira e dos membros inferiores. A gente consegue avaliar os mecanismos compensatórios dos membros inferiores nesse tipo de imagem. E outro ponto importante e interessante do EOS é que ele não tem distorção. Diferente do raio-x, que ele vai nas partes mais distais, ele vai distorcer a imagem, o EOS ele acaba não distorcendo, ele tem uma imagem real, até podendo fazer uma correlação em 3 dimensões dessa imagem. Né? Para avaliar o alinhamento sagital global, umas medidas foram descritas. Né? Uma delas é o eixo vertical sagital, que é a distância entre a linha de prumo do C7 com o corner superior do platô sacral. Ele indica quão desalinhado está o paciente. Quanto maior o valor, maior o desalinhamento, e o valor de referência ele está entre menos 5 centímetros, maior que menos 5 centímetros, e menor que mais 5 centímetros. Então, quanto maior que mais 5 centímetros, a gente sabe que ele está bem desalinhado e normalmente com uma diminuição da qualidade de vida. Né? Só que a maior crítica a essa medida é que ela tem uma baixa sensibilidade para captar os mecanismos de compensação, né? E dá origem àquele fenômeno do paciente alinhado compensado. Então, ele está alinhado, ele mantém um eixo vertical sagital, um EVS razoável, mas a custas de mecanismos compensatórios, né? E para solucionar esse problema, alguns pesquisadores propuseram outros tipos de medidas, como o ângulo torácico pélvico, o T1-SPI, o SCA, o DAGI, que também podem avaliar melhor esse alinhamento global.
Então, aqui uma foto que eu já mostrei, né? Então, se a gente tirar o mecanismo compensatório, a gente vai ver que o SVA ele vai dar uma aumentada importante, né? Então, ele está meio sendo mascarado aí pelos mecanismos compensatórios. Outro parâmetro que eu já citei é o ângulo T1 pélvico, né? E esse ângulo ele é um ângulo entre a linha que conecta o centro de T1 ao centro das cabeças femorais com a linha até o centro do platô sacral, né? E ele indica o quanto alinhado também o paciente está, e quanto maior o valor, maior o alinhado. E o valor-alvo é menos 14 graus. A grande vantagem é que ela utiliza um ângulo, né? E não é uma medida em centímetros como o EVS, né? E assim, a gente não precisa de uma calibragem das imagens, né? Esse modo não fica tão sujeito e ele também não fica tão sujeito a ações de mecanismos compensatórios, uma vez que ele já contempla até a versão pélvica em seu valor, né? E uma crítica é que ele não inclui a avaliação da cervical e da cabeça. Para solucionar isso, outro parâmetro que foi criado é o Odontoid Hip Axis, ou DAJ, que é o ângulo entre a linha conectando a ponta do processo odontoide ao centro das cabeças femorais com o eixo vertical. Ele indica também um desalinhamento do paciente, e o valor de referência vai de -5 a +2, né? E ele dá uma avaliação global, levando em conta a postura da coluna cervical, da dorsal, da lombar e da pelve, e ele pode ainda avaliar um risco de PJK, uma artrodese de extensão na região torácica. Eu fiz uma artrodese, fui para a região torácica alta, né, e eu parei em certo ponto. Quando eu faço a avaliação, se eu tiver um Odontoid Hip Axis aumentado, eu tenho um maior risco de ter um PJK. Então, se a gente olhar essas avaliações, a gente pode classificar o alinhamento em 3 tipos principais, né? O paciente alinhado, com um EVS menor do que 5 centímetros e sem presença de mecanismos compensatórios. O alinhado compensado, que ele está mantendo esse alinhamento, o EVS menor do que 5 centímetros, mas com a presença de mecanismos de compensação. E o desalinhado, que mesmo apesar dos mecanismos compensatórios, o EVS está maior do que 5 centímetros, né? O parâmetro que a gente tem que avaliar também é que, como descrito pela Lafarge, os pacientes mais idosos, eles toleram valores de PT, de mismatch e de SVA, né? EVS um pouco mais aumentados, né? Então, nesse estudo provou que um paciente, por exemplo, de 74 anos, em média, ele tem sem assintomático, né? Uma versão pélvica de 28 graus, um mismatch de 20 graus, um EVS de 78 milímetros. Então, ele está desalinhado, mas ele está adaptado a esse desalinhamento. Então, a gente, às vezes, não precisa fazer uma hipercorreção nesses pacientes, que pode levar a um quadro de PJK também, né? Outro ponto que a gente tem que avaliar é que a gente faz muita análise estática do alinhamento sagital. Então, a gente olha muito para as raios-x, para as imagens de EOS, mas o alinhamento sagital não é só estático, ele é dinâmico, né? Então, a gente tem que avaliar como ele funciona na marcha também. Então, quando a gente vai andar, a gente não consegue andar com uma hiperextensão do quadril. Então, a retroversão pélvica, a gente vai ter que perder um pouco da retroversão pélvica para conseguir fazer o movimento de deambulação. E à medida que a gente vai andando, a musculatura vai entrando em fadiga e também pode aumentar o desalinhamento. Então, é importante a gente avaliar o paciente também na marcha, entender um pouquinho melhor. É comum, né, a gente ouvir: doutor, eu estou bem, eu acordo bem quando eu vou andar, quando no final do dia eu já estou todo inclinado para frente, né? Outro ponto que também temos que avaliar, que é uma diferença entre, às vezes, uma real deformidade, uma deformidade estrutural, com, às vezes, um desalinhamento secundário, né, que pode ser causado por outras patologias concomitantes. Então, uma estenose, uma captocormia, uma osteoartrite de quadril pode levar a um aumento dessa deformidade em si, que é diferente de um desalinhamento verdadeiro, em que a correção dos parâmetros sagitais é suficiente para produzir o desalinhamento.
Então, entre essas apresentações atípicas estão as estenoses, as hernias de disco, né? Em que esses pacientes eles tentam compensar a estenose fazendo uma flexão da coluna lombar, por exemplo, se for uma estenose lombar, e aí ele faz com que apresente um EBS positivo, um ATP positivo, mas com a versão pélvica normal. Ele está querendo ficar assim, ele quer fazer isso, ele quer assumir essa posição, porque é uma posição mais confortável, dói menos, ele consegue ficar melhor, né? É uma tentativa de obter uma descompressão neurológica. Mas em casos até mais graves, ele até não consegue mais, né? Ele não consegue jogar todo o tronco para frente, então ele, mesmo se deseja manter a postura ereta, ele passa a ser maior até do que a descompressão. Esse daí é um caso que pode ser ilustrado, né? O paciente tinha uma estenose, ele tinha essa postura, e após a cirurgia ele retorna à postura alinhada, né? Então não tinha realmente uma deformidade real nesse quadro. Outro ponto também é uma hiperlordose que a gente pode achar que tem em um paciente com espondilostese, mas na verdade é um mecanismo compensatório, né, da retrolistese de alto grau. Então ela vai ser uma compensação para cifose segmentar. E olhando assim, às vezes, o paciente, a gente acha que ele está em uma hiperlordose, né? Outro ponto também é as doenças neurodegenerativas, como Parkinson, que ela pode ser acompanhada de condições como distonia, cantocormia, que levam à inabilidade da musculatura de manter a coluna ereta, né? Então, você vê que esse paciente ele não consegue ficar com a coluna ereta, mas quando ele deita, ele fica normal, né? Ele fica reto. Então, você mostra que não é uma deformidade fixa, rígida desse paciente. Outro ponto que também temos que avaliar, né, é a osteoartrite do quadril. E ela geralmente apresenta uma pelve fixada, né, osteoartrites graves, né, em antiversão. E esse paciente com desalinhamento sagital, é possível notar um aumento desse EVS, né, mas sem a retroversão pélvica. O paciente é incapaz de retroverter a pelva. E isso pode até confundir até com aqueles casos que eu falei de uma estenose de canal, em que o paciente deseja ter a postura mais inclinada para frente. Nesse caso, ele apenas não consegue retroverter a pelve. Então, uma conclusão, né, chegando ao fim, né, a avaliação do alinhamento sagital ele serve para guiar os procedimentos cirúrgicos, né, uma atenção deve ser muito importante avaliar entre os níveis L4, L5, L5, S1, né, que já que eles compreendem 66% da lordose, né, lombar, então qualquer cirurgia, mesmo que pequena nesse nível, tem que ser avaliado, tem que ser estudado o alinhamento sagital, tem que ser estudado os parâmetros espinopélvicos para não tirar a lordose de onde ela precisa, né? E também para avaliar biomecanicamente os resultados não satisfatórios, entender por que eles não foram satisfatórios e na próxima vez tentar fazer de uma forma um pouco melhor, né? E um ponto também é que a avaliação deve ser global e não deve ser somente estática, né? Então, uma avaliação fixa apenas só numa incidência pélvica e lordose lombar, às vezes você não consegue ter a real dimensão da deformidade, do desalinhamento sagital, do que com um raio-x panorâmico, né? E avaliar também o paciente andando, deambulando, para ver como é que ele se comporta com a marcha, né? E também, atenção a esses mecanismos compensatórios. Como a gente falou, ele pode dar uma mascarada na real deformidade. E, às vezes, até prejudicar uma cirurgia se você não levar atenção. Como, por exemplo, se fizer uma artrodese longa, indo até a coluna torácica, um paciente que está fazendo um mecanismo compensatório de hipocifose torácica, se você deixar essa coluna cifótica, essa coluna dorsal hipocifótica na tua cirurgia, por não se atentar que isso daí é um mecanismo compensatório, isso daí você com certeza vai evoluir com resultados não satisfatórios, às vezes com PJK e PJS, né? Acho que é bem importante avaliar todos esses parâmetros. Bom, aqui são alguns outros artigos que eu usei para montar a aula, né? Além dos que eu já citado, e é isso. Obrigado, Fernando. Muito boa aula.
Eu vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta. Então, Rodrigo Amaral, nosso colega aí, falando que foi uma brilhante aula. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. O Eloy também gostou, né, Rosafa? Então, vamos deixar aqui a pergunta aberta para vocês. Pode abrir aí. Silvio, já desbloqueou de todo mundo? Sim. Então, vocês podem abrir já o vídeo e a câmera e perguntar direto para o Fernando, quem quiser fazer pergunta. Essa questão do mismatch aí, mais ou menos 9, mais ou menos 10, é uma questão interessante, né, Fernando? Porque a gente vê... eu tomo muito cuidado com o paciente idoso, né, que eu acho que a gente não precisa ser tão exagerado, porque o envelhecimento, eu acho que a gente tem que ir mais para aceitar um pouquinho, às vezes menos, do igual para baixo, e realmente a questão do paciente que tem uma incidência pélvica mais alta, né, você não exagerar demais na lordose. Eu tenho um pouco de receio dessa... É lógico, isso é um conhecimento importante, a gente sabe o quanto que é fundamental, mas o jeito que isso deu um boom de 2007 para cá, dá até um pouco de receio, né? Como é que as pessoas ficam neuróticas com os números, né? A ponto das vezes a gente vê casos em grupo de discussão que a pessoa tem, às vezes, uma doença focal, 1, 2 níveis, e a discussão vai para a fixação tóraco-pélvica, uns troços com disco normal, baseado muito em número, e às vezes a gente esquece também que a própria dor, né, a radiculopatia, isso gera deformidade, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a isso, assim, né, a importância, principalmente para os residentes, de, assim, a gente tem que saber que a artrodese, ela é a via final do tratamento, né? Então, quando a gente fala, eu tenho que tratar determinado ponto da coluna, eu tenho que tratar para valer, eu tenho que ir lá e me preocupar com tudo isso, mas não o contrário, né? Às vezes a gente fica muito preso só a questão aí de posição de raio-x, enfim, tem um monte de coisa, dor, um monte de coisa de tomar cuidado, porque as coisas têm que fazer sentido, né? A gente sair entrando em segmento, às vezes, normal, alguma coisa está errada, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a isso, se vocês têm essa impressão também, que tem um certo, talvez, exagero, e às vezes também, só já, eu estou perguntando e já respondendo, mas assim, a gente vê muito isso para lombar, né? Ninguém fica fazendo conta para operar cervical, embora o equilíbrio da cervical já exista. E eu acho que muito disso, principalmente essas iatrogenias, foram muito por conta das vias posteriores, sem um conceito de ACR, sem conceito de suporte anterior, porque quando a gente faz isso na cervical, dificilmente a gente tem esses desequilíbrios que nem a gente vê com a lombar, talvez pela própria técnica de via anterior, que já é consagrada para a cervical, e que agora a gente tem visto que também o resultado é muito melhor para a lombar, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso que eu falei. Não, sim, sim. Até quando estive em Nova York visitando o serviço do Daniel Real e do Lenk, né? Um dos pontos que ele levantou é que no começo do trabalho dele, né? Da curva dele, não existia PJK. Não existia essa alteração, porque o pessoal não ficava muito fazendo essas hipercorreções. Então, a PJK é uma complicação recente desse sentido de tentar fazer uma hipercorreção. Esses parâmetros, a gente pensar, não, tem que ter aquela lordose que eu calculei, eu vou fazer aquela lordose mesmo. Às vezes não é necessário, né? Até como você falou, né, o paciente mais idoso, né, tem aquele estudo da Virginia, eles aceitam um alinhamento sagital um pouco mais fora da curva, fora do ideal. A vida é cifotizante, né, então ele aprende a viver daquele jeito. Então, às vezes, ele não necessita de uma hipercorreção e isso pode ser até desastroso, né? E com certeza, né, eu acredito muito no suporte anterior da lombar. Eu acho que isso daí ajuda muito
a fazer algumas correções até focais, algumas coisinhas menores numa cirurgia, por exemplo, um mismatch tóraco-lombar, às vezes você não precisa, lombar razoável, às vezes você consegue usando alífes e acessos laterais, conseguir reconstruir essa lordose de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais harmônica, e sem ter que invadir a coluna torácica, preservando o nível, conseguindo fazer isso, né? Eu, sim, acredito que a gente tem que ir aos poucos, mas esses parâmetros são bem importantes também o contrário. Se você não levar em conta os parâmetros espinopélvicos, se você não levar em conta o alinhamento, você for, não, eu vou fazer só um nível lombar, L5, S1, eu não preciso dar uma lordose importante L5, S1, eu vou fazer um TLIF mais ou menos ali e só fixar, porque eu só quero estabilizar a coluna e descomprimir. Isso daí você vai levar um nível adjacente, isso daí você vai levar uma progressão da descompensação desse quadro, né? Então a gente tem que entender, não é nem 6, nem 8, nem 80, né? Não pode falar, não, tudo é alinhamento sagital, tudo a gente tem que fazer a correção máxima, mais perfeita possível, mas também não pode esquecer que ele existe e fazer técnicas que não aceitem ele, né? Perfeito. Tem um conceito bem parecido com o seu. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eloy, tá quietinho aí? Abre o Rodrigo. Opa! Edu, Rodrigo Amaral. Primeiro, parabenizar o Fernando, foi uma aula muito boa, acho completa. É difícil falar de alinhamento sagital sem o tempo suficiente que o Fernando usou de forma eficiente aí, porque realmente falta o entendimento completo, né? Isso que você acabou de mencionar aí, eu não acho que, na verdade, é exagero de alguns colegas, eu acho que é falta de um conhecimento mais completo, né? Como o Fernando acabou de falar para a gente, né? Quando o cara não entende o mecanismo de compensação, quando o cara não entende as condições anômalas, vamos dizer assim, que levam a essas condições, a esses desalinhamentos, ele acaba tomando uma decisão padrão e essa decisão padrão muitas vezes está errada, né? Então, acho que não é nenhum exagero da utilização, eu acho que como qualquer outra coisa deve ser utilizada de forma equilibrada, mas é falta de conhecimento amplo, né? E acho que o Fernando foi bastante feliz aí em trazer principalmente essas condições como doenças do quadril. Eu particularmente tenho cada dia estudado mais essa interação entre doença do quadril e a questão do alinhamento, né? A gente acha que é irrelevante, mas se a gente examina o paciente no consultório, a gente vê que várias vezes uma contratura inflexão do quadril, né, com uma antiversão pélvica fixa, displasia do quadril ou doenças musculares mesmo, podem levar a um desfecho totalmente desfavorável e que podia ter sido previsto, né? Então, acho que é muito mais falta de conhecimento do que um exagero. Acho que se a gente entender tudo isso que o Fernando colocou, a chance da gente errar fazendo correções vamos dizer assim, customizadas para os pacientes é muito pequena. Parabéns. De onde você tá aí que tá de dia, pô? Eu estou nos Estados Unidos. Estou na Califórnia. Vida boa, né? A vida do rico é diferente. Vida boa. Eu tô do outro lado do mundo. Estou no Pacífico. Tá certo. Calorzinho, bom. Todo mundo aqui de casaco, isso aí, de ranguinha curta. Fala aí, galera. Eu queria fazer um comentário aqui. Se vocês acham que o raio-x sentado, incluindo a cabeça do fêmur, comparado com o raio-x em pé, tem algum papel na avaliação da capacidade de compensação pélvica? É algo que eu gostaria de colocar em discussão. Eu sei que o Rodrigo manja bastante disso aí também. E a opinião de vocês em relação a isso? Bom, o raio-x sentado eu não uso normalmente na minha prática, não é uma coisa que eu tenho usado, né? Como o Rodrigo falou, é uma coisa que a gente está tentando aprender um pouquinho melhor, a interação do quadril nessa parte da coluna, né? E às vezes eu li algumas coisas, eu até fico meio me perguntando, porque eles pensam, olhando o raio-x sentado, você fala, vai ter uma retroversão máxima da pelve.
eu entendo às vezes que é uma antiversão da pelve, né? Quando você senta, você está antivertendo praticamente inteira a tua pelve, só que quando você, fazendo até, se extrapolar para isso, né? Você vai ter uma cifose lombar quando você fica sentado na posição de máxima flexão do quadril, né? Então é diferente de uma retroversão que você vai fazer uma extensão, na posição sentada você vai fletir. Isso é bem importante às vezes para avaliar riscos de próteses de quadril, né, para ver às vezes a luxação da prótese de quadril. Então você tem que entender um pouquinho, mais eu acho que pro cirurgião de quadril entender um pouco essa dinâmica do que ainda para a gente nesse ponto da coluna em si. Não sei se o Rodrigo que estudou muito mais que isso. Não, acho que o Fernando colocou bem. Acho que são dois pontos de vista diferentes. Quando a gente olha a posição sentada, ela é a retroversão da coluna da pelve em relação à própria coluna, e ela é a antiversão da pelve pela posição do quadril, entendeu? Então, a gente está, de certa forma, segmentando esse conhecimento, né, ou para a área do pessoal do quadril, ou para a área do pessoal da coluna, quando a gente fala nesse mecanismo, mas o fato é, o paciente quando senta e ele não tem uma artrodese do segmento lombosacro, existe uma retificação da lordose lombar e uma retroversão relativa da pelve em relação à própria coluna. Então, acho que isso é importante para você entender essa dinâmica da região lombar. E outra coisa que eu acho importante do raio-x sentado, e aí eu uso, às vezes, o raio-x sentado para esse propósito, é você entender como o mecanismo de compensação dos outros segmentos da coluna vai atuar. Então, por exemplo, você tem um paciente que tem uma lordose torácica para compensar uma retificação da lordose lombar, né? Ele inverte a curva torácica, como, por exemplo, no Fallen-Dixon. Você colocando o paciente sentado, às vezes você anula esse efeito de compensação e aí você consegue entender se ele pode produzir cifose, se a coluna dele tem mobilidade para produzir cifose, às vezes, e isso é importante para decidir o nível proximal da sua instrumentação. Então, acho que para avaliação de flexibilidade é muito bom, e para entender um pouquinho da dinâmica lombopélvica também é muito bom, né? O fato é que a gente não entende ainda com clareza quais são os parâmetros que são, vamos dizer assim, almejados num paciente com a posição sentada. Mas acho que é importante, principalmente entender se esse paciente consegue sentar sobre os isquios, né? Que é o objetivo aí da posição sentada. Mais alguma pergunta ou questionamentos aí? Aproveitar aí, pessoal. Os residentes aí já estão sabendo tudo? Só lembrando Parabéns, aqui, Fernando. pessoal, para assinar a Vou sair, lista. gente. Um abraço para todos aí. Valeu, Até Rodrigo. mais. Abraço. Um abraço, Rodrigo. Tchau. Até mais. Pessoal, vamos assinar a lista, quem não assinou, que dá tempo ainda, e depois a gente se baseia nessas listinhas aí para ver a frequência de vocês para emitir o certificado no final do ano, tá? Eu acho que você esgotou, ensinou tudo direitinho aí, Fernando, porque o pessoal já está sem entendeu. dúvida. Tá certo. Então, fica à disposição aí. Fernando, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado novamente aí pela disponibilidade de tempo, teve que fazer manobra aí, trocar plantão, já estamos tentando arrumar essa aula aí, tem uns 2 meses. Muito obrigado aí, deu certo. Foi uma Espero aula aí que gostado. acrescentou bastante, e a gente volta então, pessoal, daqui a 2 semanas, a gente vai ver o tema ainda e coloca aí nos nossos grupos, tá bom? Acho que não tem mais pergunta, o pessoal já assinou. Então é isso, vou encerrar aqui a reunião. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite. Falou, um abraço a todos. Um abraço, até mais.